Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a terceira aula da unidade 4 e nesta aula nós vamos estudar o artigo definido. No português, nós temos o artigo indefinido, que é um ou uma. Por exemplo, quando eu digo um cavalo, cavalo é um substantivo que é indefinido, ele pode ser qualquer cavalo, não é um cavalo específico. Mas nós temos também o artigo definido, o a, o menino, eu estou falando de um certo menino, um menino definido, e não um menino indefinido, tá bom? Então, no português nós temos tanto o artigo indefinido como o artigo definido. No hebraico bíblico é um pouco diferente. Não existe artigo indefinido, então por isso o substantivo sempre será indefinido, a menos que ele tenha o artigo definido. E o artigo definido nós vemos aqui é re, patar e um dagesh forte, tá bom? Re, patar, dagesh forte. Este é o artigo definido no hebraico bíblico. Se um substantivo não tem o artigo definido, considere que ele é indefinido. Então, por exemplo, a palavra meler significa um rei, tá certo? Mas quando eu adiciono o artigo definido, fica hameler, que é o rei, tá bom? Meler é um rei, hameler, o rei. Um outro exemplo, davar. Davar significa uma palavra. Quando eu adiciono o artigo definido, fica a palavra, ha-davar. Agora notem aqui que davar já tinha o dagesh, só que esse dagesh não é o dagesh forte, é o dagesh lene. Lembre-se que o dagesh lene sempre aparece numa letra begad kefat se a letra begad kefat é a primeira letra da palavra, certo? Então aqui este dagesh é o dagesh lene. Mas quando nós adicionamos o artigo definido, o dagesh lene se torna um dagesh forte. Então fica ha-davar, mas com um dagesh forte e não dagesh lene. Parece o mesmo, mas são diferentes. Mas então, basicamente é isso. Esse é o artigo definido. Agora o problema é que na língua hebraica existem vários casos especiais, existem várias irregularidades. A língua hebraica está cheia de irregularidades, mas cada irregularidade também tem suas regras. Então nós vamos ver, um caso especial é o artigo com as guturais. As letras guturais e o reish, elas são fracas demais e não podem ser duplicadas com o dagesh forte. Lembre-se que o dagesh forte ele duplica a consoante, né? Então, as letras guturais e o reish não aceitam esse dagesh forte. Então, por exemplo, nós não podemos ter a palavra hahal, ou monte, escrito dessa maneira. Por quê? Porque aqui nós temos um dagesh forte no re, e o re não aceita um dagesh forte. O re é muito fraco. As letras guturais não conseguem suportar um dagesh forte. Então, isso não existe no hebraico. Então, para manter a silabificação e a tonicidade, a construção pode mudar de algumas maneiras diferentes. Nós vamos ver, existem 3 maneiras diferentes que as palavras guturais com artigo definido podem mudar no hebraico. A primeira maneira é chamada extensão compensatória. Isso ocorre somente com o aleph, o ayin e o reish. Deixa eu mostrar um exemplo. A palavra ish, tá certo? Ish significa um homem. Se eu adicionar o artigo, em vez de escrever assim, re, tá bom? Escrever um dagesh forte ali, o que nós vamos ver é chamada extensão compensatória. Olha só, o patar vira kametz. O patar vira kametz e nós não temos o dagesh forte aqui. Lembre-se da aula de silabificação? Na aula da silabificação, nós vimos que as vogais longas, como este kametz aqui, preferem sílabas abertas e átonas. É este o caso, tá bom? Então, por isso, em vez de ter um patar aqui, que seria a sílaba tônica, o patar vai estender para compensar pela falta de um dagesh e vira kametz. Um próximo exemplo, il significa uma cidade. Quando nós adicionamos o artigo definido, nós temos a palavra ha'ir. Olha só, de novo, ocorre a extensão compensatória.
a mesma forma, tá bom? Isso ocorre com as palavras que começam com as letras Aleph, Ayin e Resh, tá bom? A próxima maneira que as palavras podem mudar é chamada a duplicação virtual. Neste caso, olha só, a palavra Hod. Hod, que significa esplendor. Hod se torna Hahod. Olha só que com o Re e com o Het é como se tivesse uma duplicação aqui, mas sem escrever o dagesh. Então, na hora da silabificação, na verdade, nós vamos silabificar dessa maneira aqui, como se tivesse um dagesh aqui, mas não tem. Tá bom? Chamada a duplicação virtual. Romá significa uma parede, e quando nós adicionamos o artigo definido, vira ha-romá. Ha-romá, escrito dessa maneira, também apresenta a duplicação virtual. Então, essas são as duas maneiras principais da mudança do artigo com as guturais. Olha só, todas as guturais estão aqui. O Aleph, o Ayin, o Re e o Het. O Reish também, que às vezes age como a gutural. Mas existe uma terceira maneira que as palavras podem mudar também com as guturais. Essa terceira maneira é a vogal segol. Como assim? Quando nós temos uma palavra que começa com Re mais kametz, ou Het mais kametz, ou Ayin mais kametz, como por exemplo, Hacham, o artigo definido mudará a sua vogal para a vogal segol, sem nenhum dagesh, somente o Re mais o segol. A palavra Harim, que significa montes, ou uns montes, alguns montes, vira He-Harim, que significa os montes. Então deu para entender? Essas são as três maneiras que o artigo definido mudará com as guturais. Existem também outras irregularidades. Uma outra irregularidade é o artigo com as letras Yod e Sheva vocal ou Mem e Sheva vocal. Como assim? A palavra Yaladim significa alguns jovens, uns jovens. Yaladim. Quando nós colocamos o artigo definido, vira Hai-Ladim. Olha só o que acontece aqui. Em vez deste Yod levar um dagesh aqui, dagesh feio, em vez do Yod levar um dagesh aqui, este Sheva, que era um Sheva vocal aqui, vira um Sheva mudo. Tá bom? Então a silabificação fica Hai, La, Dim. Então isso ocorre tanto com o Yod e o Sheva vocal, como com o Mem e o Sheva vocal. Mas existe um outro caso especial, outras exceções, e essas realmente não tem como memorizar. Eu vou dar só três, que são as três mais comuns. A palavra Eretz, quando nós adicionamos o artigo definido, vira Haaretz. Então a palavra mesma vai mudar. Olha só, fica Haaretz. Este Re mais o Kametz aqui nós já esperávamos. Nós não esperávamos era o Segol mudar para um Kametz. Mas isso realmente é uma exceção. E não tem nenhuma regra, não tem nenhuma explicação porque que isso ocorre. E ocorre também com a palavra Har. Fica Hahar com dois Kametz. Tá vendo? Muda também com a palavra Am, que fica Ha'am. O problema é que em toda língua, a palavra que é mais repetida, as palavras mais comuns, realmente são as palavras que são mais irregulares. Então, Eretz vira Haaretz, Har vira Hahar, com o Kametz, Ha'am, nesse caso, tá bom? Então, só lembrar que existem outras exceções, ainda que você não entender as vogais, lembre-se de que o caráter principal é o Re, tá bom? O caráter principal aqui de qualquer artigo definido será o Re. O Re nunca vai mudar. Então, só um resumo pequeno, então. O artigo definido é Re, Patar, mais um dagesh forte, e existem alguns casos especiais. Com as guturais, nós temos três casos: a extensão compensatória com as letras Aleph, Ayin e Resh. Temos a duplicação virtual com as letras Re e Het. E temos a vogal Segol. A vogal Patar muda para uma vogal Segol com o Re mais o Kametz, o Het mais o Kametz e o Ayin mais o Kametz. Também o artigo com o Yod e um Sheva vocal e o Mem e um Sheva vocal vai mudar a propriedade do Sheva. O Sheva não vai ser mais um Sheva vocal, mas vai ser um Sheva mudo. E finalmente existem outras exceções, mas lembre-se sempre que a principal letra caracterizante do artigo definido é o Re, tá bom? Então por enquanto é só isso. Este é o artigo definido no hebraico. Aprendam essas
regras diferentes e vocês poderão distinguir qualquer substantivo de um substantivo definido ou indefinido no hebraico, tá bom? Shalom!